Hoje eu chego para mais um vídeo de termologia, isso mesmo, área da física que se volta ao estudo do calor, das trocas de calor e inclusive da quantificação da energia térmica de um corpo. Mas bem, hoje vamos falar mais especificamente das mudanças de fases, não tanto da variação de temperatura, mas sim no foco no calor responsável por modificar uma fase sem que haja uma alteração da temperatura. Mas bem, estamos citando do calor latente e hoje eu conto com a tua participação, com a tua presença, que é sempre um prazer e inenarrável para mim. Eu me sinto agraciado com o teu valor. Então, se você gosta desse vídeo, deixe seu like, se inscreva. Poxa, não se esquece disso, porque isso ajuda bastante o meu conteúdo, ajuda a gente a ter aquele combustível a mais para gravar esses vídeos, ter aquela animação, aquela coisa alegre, né? Que prazer a física, foi isso que é alegria, pô. A gente vê a palavra física assim, a gente já se encanta, já tem aquela felicidade do dia, ganhamos o dia quando falamos a respeito dessa disciplina maravilhosa. Mas bem, sem mais enrolações, vamos ao que interessa, que é o calor latente. Mas bem, para falar de calor latente, eu não posso me esquecer da matéria. O que é a matéria? Do que ela é formada? Bom, você sabe que eu coloquei aqui no meu esquema, aquele esquema maravilhoso que você pode depois do vídeo tirar o seu print e ter aí no seu celular, na sua câmera, o acesso infinito a todo esse conteúdo. Então vamos nessa. Bom, a matéria ela é formada por átomos. Esses átomos eles se interagem entre si, visando uma estabilidade eletrônica. E essa estabilidade forma o quê? As moléculas. Os átomos se agrupam visando ter essa estabilidade um pouco maior. Ou seja, formando moléculas. E essas moléculas estão ali formando essa matéria. E a matéria, como você sabe, ela possui energia nessas ligações entre os átomos. E claro, além dos átomos, existem elétrons, prótons, nêutrons, todas as partículas formando o modelo atômico. E bem, como você sabe, existem fases da matéria, fase sólida, líquida e gasosa, e dentre outras pelas quais vamos citar ao longo do vídeo nos estados metafísicos. Mas bem, pelo básico, você sabe, sólido, líquido e gasoso. Mas e aí, as características de cada um deles? Tu tem em mente? Bom, é sempre importante saber, porque a fase sólida, primeiramente, ela tem um volume e forma pré-definida, ou seja, ela é definido. Mas calma, preste atenção que a água tem muitas exceções. Mas eu não vou falar sobre a água nesse vídeo, porque ela demanda uma coisa um pouco mais específica no gráfico, no diagrama de pressão e temperatura, que relaciona todos esses estados, essas grandezas físicas relacionadas à agitação das moléculas e à pressão, as forças pelas quais estão atingindo cada um dos pontos daquele fluido. Mas bem, esqueçamos a água por esse instante e falemos dos sólidos em gerais, porque a estabilidade deles vem através dessas interações eletromagnéticas. Bom, você sabe que o sólido ele é bem fixo, ou seja, tem uma forma e volume definido. Então pense sempre nisso, exceto a água, né? Porque a água tem um comportamento anômalo, mas veremos isso posteriormente. Outra coisa é que existem sólidos formados por uma rede cristalina, principalmente aqueles que são formados por ligações iônicas. O que é uma ligação iônica? É quando um metal é atraído por um ametal, ou até mesmo uma partícula de carga negativa é atraída por uma partícula de carga positiva. Ou seja, existe uma atração eletrostática. E isso forma uma rede cristalina. E cada um desses elementos, dessas moléculas, tem a sua rede cristalina específica, já que quando colocamos essa rede em água, ela interage de um jeito para cada um desses sais, por exemplo. Bom, e vale ressaltar a fase líquida. Passamos da fase sólida, do sólido vamos para o líquido. O líquido, meu caro, que é muito interessante, já que essas partículas têm uma energia cinética. Essa energia cinética está relacionada às suas rotações, às suas translações e também às vibrações. Lembre que as moléculas elas vibram, né? Ou seja, tudo é formado por energia. Energia é importantíssimo para termos isso em mente. Mas é claro que tudo vai ficar mais claro, vai ficar mais explícito, mais compreensível, mais visível quando falarmos a respeito das ondas. Ondas que carregam energia, são perturbações justamente que carregam energia. Mas bem, claro que você precisa ter alguma coisa em mente, muitas coisas em mente, já que os líquidos eles têm a propriedade da tensão superficial. E novamente eu volto para a água, porque ele é o exemplo mais cobrado no Enem, diversas provas, concursos militares no Brasil todo, porque ela tem uma elevada tensão superficial. Mas o que é isso, essa tensão superficial? Bom, como você sabe das interações intermoleculares, a água é uma substância polar. E quando o hidrogênio interage com o flúor, oxigênio e nitrogênio, ou seja, hidrogênio ligado a flúor, existe uma altíssima diferença de eletronegatividade.
E isso faz com que exista uma ponte de hidrogênio, que é uma interação intermolecular fortíssima. Como, por exemplo, você pode ver aqui, diversas moléculas de água em que esses tracejados indicam as pontes de hidrogênio. E elas são formadas através dessa polaridade da água, já que, como você sabe, ela é polar. Mas bem, uma coisa também fortemente interessante é o que? A fase gasosa, já que essas partículas estão extremamente agitadas, têm uma energia cinética elevadíssima e quase não mantêm uma coesão entre si, ou seja, as forças entre elas, né, essas forças intermoleculares, são quase inexistentes, independentes, porque elas estão muito agitadas e distantes entre si. Aí você pensa, poxa, uma coisa muito formal e válida é que os gases eles possuem uma baixa densidade. E isso é justamente o que causa muitos deles serem transparentes. Mas é claro que isso não vale para todos os gases. Existem exceções. E essas exceções precisam ser consideradas. Mas bem, já ouviu falar na mudança de fases? Ou seja, nas denominações solidificação, fusão, evaporação, vaporização. Poxa, o que elas significam? São tantos nomes, tantas denominações. Existem diferenças? É claro. E no próximo quadro eu vou trazer todas essas diferenciações, essas distinções para você, porque esse vídeo está muito massa, está sensacional. Então, o quadro é teu, tira teu print e vamos para uma próxima. Voltamos para a segunda parte das mudanças de fases, falando agora um pouco mais sobre essas denominações. Poxa, você sabe que naturalmente a água, por exemplo, como é um exemplo muito recorrente na nossa vida, nas nossas vivências, ela muda de estado, né? Ela pode por vezes estar na fase sólida, por vezes na fase líquida e até mesmo na fase gasosa. Mas bem, essas transformações recebem nomes específicos que é muito interessante sabermos quais são. Bom, primeiramente eu coloquei aqui as três fases principais dessas substâncias: a líquida, sólida e a gasosa. Bom, inicialmente vamos considerar um bloco de gelo. Esse bloco de gelo, como você sabe, está no estado sólido e eu forneço calor para ele. Forneço calor, ele vai aumentar a sua energia térmica e dessa forma o que vai acontecer? Ele vai passar do estado do sólido para o estado líquido, ou seja, vai acontecer uma fusão. Se ligou? Fusão do estado sólido para o estado líquido. Mas eu como cientista, eu aumento ainda mais essa quantidade de calor fornecida a esse corpo que já está aí no estado líquido e dessa forma eu quero passar para o estado gasoso. Passar para esse estado gasoso e o fenômeno que eu tenho que procurar acontecer é justamente a vaporização, ou seja, a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Mas bem, eu não quero mais ter esse estado gasoso, ou seja, eu quero retirar essa quantidade de energia térmica, diminuir essa energia daquele corpo. Mas bem, o que eu posso fazer? Bom, se eu quero fazer o processo contrário, ou seja, diminuir o grau de agitação das moléculas, o que eu tenho que fazer? Justamente, ele vai perder calor para o meio. Bom, uma coisa simples é que do estado gasoso ele irá para o líquido, um processo chamado de liquefação. E se eu quero diminuir ainda mais esse grau de agitação das moléculas, porque elas estão ali numa energia cinética altíssima, principalmente quando estão no estado gasoso, no líquido ainda tem uma energia muito elevada, mas um pouco menos com relação ao gasoso, e eu quero retirar ainda mais. Eu quero que elas fiquem mais paradas, mais tranquilas, essas moléculas, ou seja, eu vou passar do estado líquido para o estado sólido. O que acontece? Acontece o processo de solidificação, ou seja, do líquido para o sólido, uma solidificação. Outra coisa muito interessante é que se eu não quisesse passar por todos esses estados, ou seja, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, e eu quisesse ir de uma vez do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, aconteceria um processo chamado de sublimação, muito comum no gelo seco, tá bom? Beleza? Bem, uma coisa interessante é que existem estados meta-estáveis, ou seja, eles são estados em que qualquer perturbaçãozinha do meio, ele já se altera completamente. Ele já se altera completamente, como por exemplo, podemos perceber um líquido subresfriado. Ou seja, nosso primeiro exemplo, esse líquido subresfriado, é quando ele está no estado líquido, mesmo na temperatura abaixo de solidificação. Ou seja, ele já era para estar no estado sólido normalmente, mas ali qualquer perturbação do meio, qualquer corrente de convecção, já dá um problemão ali, viu? Já dá um problemão. A mudança vai ser brusca desse estado, beleza? Da mesma forma acontece quando o líquido está no estado superaquecido. Isso aí é muito recorrente. Muitos acidentes acontecem principalmente no micro-ondas, em que
a gente sabe que ao receber aquelas ondas eletromagnéticas, um corpo aumenta ainda mais a sua agitação, né? Já que ondas são formadas por energia, elas transportam energia. E ao aumentar essa energia daquelas moléculas, essas partículas, elas vão se agitando ainda mais, ficando ainda mais agitadas, mais energia cinética, e você pode perceber que quando acontece esse estado meta-estável, no líquido superaquecido, acontece que vai estar líquido, beleza, mas a temperatura vai estar acima do ponto de ebulição. Isso estou considerando a água, por exemplo, a 1 atmosfera. Ou seja, isso acontece muito com quem coloca no micro-ondas, nesse aparelho, um copo para aquecer, um copo com algum líquido dentro dele, e não utiliza aquela rotação, aquele prato giratório. Isso promove muitos acidentes, inclusive queimaduras gravíssimas, porque qualquer perturbação ali naquele sistema, a mudança de estado é brusca, brusca mesmo, e pode acontecer inclusive ferimentos graves. Mas bem, então ressalto aí o cuidado, o Carlos também é medicina, Carlos também é cultura, né? Então vamos nessa. Bom, então aqui estão os estados metaestáveis, os estados da matéria, as transformações, né, de fase, essas variações. Mas bem, podemos quantificar tudo isso em um gráfico que demonstra a curva de aquecimento. Nesse caso, a curva de aquecimento da água, em que o eixo Y representa a temperatura em graus Celsius e o eixo X representa o tempo. E bem, você sabe que eu estou considerando 1 atmosfera, né, nas condições mais tranquilas, nas condições ambientes, né? Ou seja, a água cujo ponto de ebulição vai ser o quê? 0 graus Celsius. Ponto de fusão, desculpe-me. Ponto de fusão 0 graus Celsius e o ponto de ebulição 100 graus Celsius. Beleza, beleza. Eu quero lá fornecer calor para o meu bloco de gelo. O fornecer calor, vou aumentar a energia térmica dele, aumentar ainda mais a agitação das moléculas e ele vai aumentar a sua temperatura. Note aqui, ó, a função crescente, ó. Aumentou sua temperatura. Chegou em 0 graus Celsius. Poxa, essa modificação de estado é de uma hora para outra? Não, não é. Porque você precisa do calor latente, ou seja, um calor associado a uma não variação de temperatura, mas relacionado a uma mudança de estado. Essa mudança de estado, ó, se demonstra aqui, ó, nessa partezinha, ó, né, que não cresce a temperatura, que não existe uma variação dessa temperatura, ou seja, quando a função é estável, quando ela fica sem variar a sua temperatura, ou seja, esse trechinho aqui que eu indico, tá certo? E dessa forma, quando toda aquela água estiver líquida a 0 graus Celsius, ou seja, quando acontecer perfeitamente um processo de fusão, o que vai acontecer? Eu vou fornecer ainda mais calor, agitar ainda mais aquelas moléculas, ou seja, a temperatura dela vai variar ainda mais. Ó, aqui temos um calor sensível, vou até colocar aqui, ó, sensível, né, o que indica uma variação de temperatura, e aqui calor latente, né, como você sabe, e chegou essa água a 100 graus Celsius. Da mesma forma, essa mudança não acontece de uma hora para outra. É necessário o calor latente, né? Ou seja, todo esse processo em que a função permanece constante, e não varia-se essa temperatura. Dessa forma também existe essa quantificação do calor latente. Bom, e depois de toda aquele líquido a 100 graus Celsius ser passado para a fase gasosa a 100 graus Celsius, poxa, eu posso fornecer ainda mais calor para agitar ainda mais aquelas moléculas. E depois de todo esse processo, né, novamente existe uma variação de temperatura. Ou seja, chegamos à conclusão que quando o calor é sensível, eu considero uma variação de temperatura. Quando o calor é latente, não existe essa variação, mas sim uma mudança de estado, que é representada justamente por essa função constante, nesses pontos aqui que eu vou quantificar como 1 e o ponto 2, beleza? Massa? Perfeito. Então, o calor latente, da mesma forma, pode ser calculado, pode ser quantificado, assim como o calor sensível. Só que a diferença é que eu vou considerar o calor latente de fusão, calor latente de ebulição, vaporização, liquefação e assim por diante, beleza? Sempre tem que considerar. E é claro, cuidado com os sinais, viu? Os sinais interferem bastante, porque em alguns processos aqui, ó, eu estou reduzindo a temperatura e em outros aumentando a temperatura, tá? Ou seja, eu posso também estar retirando o calor ou fornecendo o calor para aquele corpo. Nesse caso, como eu estou falando de calor latente, não varia-se essa temperatura. Mas é claro que para eu solidificar um corpo, por exemplo, eu preciso tirar calor dele. Preciso retirar essa energia térmica. E outra coisa, para eu fundir um corpo, eu preciso fornecer calor para ele. Então, é diferente, temos que tomar cuidado com esses sinais, beleza? Mas bem, a quantidade de calor latente pode ser calculada pela massa vezes
o calor latente. Como a gente sabe, existe o calor latente de fusão, que é correspondente a menos o calor latente de solidificação. Porque o latente de solidificação ele já é negativo. E menos com menos se torna mais, beleza? Da mesma forma, temos o calor latente de vaporização, que corresponde a menos o calor latente de liquefação, já que eles são processos contrários. Então colocar esse sinal na frente é fundamental. Mas bem, temos ainda outro quadro que falaremos um pouco mais das diferenças entre ebulição e vaporização. Existem diferenças? Será que existem? O que vivem, o que comem? Bom, saberemos no próximo quadro. E ele é todo teu, pode tirar seu print e vamos a uma próxima. Vamos ao último quadro em que vamos diferenciar a evaporação da ebulição. Em primeiro caso, preste atenção, quero utilizar um exemplo bem simples. Quando colocamos, por exemplo, uma roupa toda molhada, encharcada no varal. Perceba que com o tempo vão existir partículas daquela água que vão evaporar com facilidade. Ou seja, elas receberam calor, receberam energia advinda da onde? Do Sol, através da irradiação eletromagnética, ou seja, através de ondas eletromagnéticas do infravermelho. Mas calma, falaremos disso posteriormente com os processos de propagação do calor. Mas bem, recebendo essa energia, elas vão ter energia térmica. Essa energia térmica, como você sabe, está também relacionada à energia cinética, ou seja, vão ter uma maior energia, uma maior velocidade ali daquelas partículas e, consequentemente, algumas delas que estão mais agitadas podem sair da superfície livre daquele líquido. Bom, e com essa saída recorrente vai acontecer que aquela água vai evaporar. Então podemos dizer que esse processo de evaporação ele é mais natural, ou seja, vem como por exemplo da roupa posicionada num varal em que ela fica somente recebendo a irradiação do Sol, ou seja, aquelas ondas eletromagnéticas que fornecem calor e consequentemente energia para aquele corpo. E a partir disso vamos ter algumas dessas partículas um pouco mais energizadas e conseguirão fugir dessa superfície do líquido. Ou seja, temos aqui um processo de evaporização, em que dessa forma, mesmo na pressão normal e em temperaturas inferiores a 100 graus Celsius, lembrando que 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água a uma atmosfera, e dessa forma esse processo pode acontecer inclusive abaixo dessa temperatura, beleza? Massa, sussa, né? Então o primeiro caso já está matado, já está morto, e vamos para o segundo, que é justamente a ebulição. Bom, ebulição, podemos perceber que é um processo que a gente fornece calor. Ou seja, e ao passo que eu forneço calor, eu posso, mas não necessariamente, lembre, eu posso aumentar a temperatura de um corpo. E aumentando a temperatura de um corpo e também fornecendo um calor latente, eu vou ainda mais aumentar a agitação das moléculas. Dessa forma, eu posso fazer com que exista uma ebulição. Claro, ou seja, passar do líquido para o estado gasoso, mas não somente com a temperatura. Eu posso reduzir a pressão externa do sistema, já que lembra, para um corpo entrar em ebulição, ou seja, para aquelas moléculas se desprenderem dessa superfície livre do líquido, é necessário que, quanto menor essa pressão externa for, mais fácil vai ser todo esse processo. Já que lembra, pressão é uma força que atua sobre uma determinada área, e a pressão atua sobre todos os pontos. Bom, então veja, pressão é um vetor no sentido contrário a justamente a tendência do movimento, que é o quê? Subir, aquelas moléculas se desprenderem da superfície líquida. Ou seja, se eu tenho uma pressão elevadíssima, poxa, o ponto de ebulição vai ser uma temperatura acima dos 100 graus Celsius. Mas por outro lado, se eu tenho, por exemplo, uma pressão inferior a uma atmosfera, o ponto de ebulição vai ser menor do que 100 graus Celsius. Bom, e essa é a lógica das panelas de pressão, em que a água ali consegue ferver a uma temperatura acima de 100 graus. E dessa forma, é possível que os alimentos cozinhem mais rapidamente. E dessa forma, ó, a ebulição ela diz respeito ao grau de agitação das partículas, que vai levar a uma pressão que supera a pressão ambiente. Por isso eu estou ressaltando sempre. Ou eu posso provocar uma ebulição aumentando a temperatura, ou mesmo reduzindo a pressão externa. Esses são os dois fatores fundamentais para acontecer uma ebulição. Mas bem, o vídeo vai ficando por aqui. Eu te agradeço pela tua participação, por mais uma vez em que você foi fenomenal, buscou aprender física. Eu te agradeço, espero que eu tenha te ajudado. Então fico por aqui, muito obrigado. Até uma próxima, já que no outro vídeo falaremos um pouco mais dos exercícios do calor latente,
temperatura de equilíbrio, calor sensível e tudo mais. Então, eu fico por aqui. Muito obrigado. Até uma próxima. Fiquem com Deus. O quadro é seu. Valeu. Falou!